Agora tá beleza, agora eu tô vendo. Tá show. Esperar o pessoal entrar aí. Galera, vamos fazer diferente hoje. Vamos deixar os vídeos abertos aí. Pra não ficar sozinho aqui sem ver ninguém. Eu vejo a reação de vocês. Quem puder aí ligar o vídeo. Ele quer que a gente deixe os vídeos abertos. Não sei. Dá uma penteada no cabelo. Joga água na cara. Aí, o primeiro guerreiro aparecendo aí. Bora, pessoal. Sexta-feira chuvosa e a gente aqui falando da melhor disciplina, direito tributário. Olha isso, gente. Tomando um pererezinho aí, ó. Aí, meu garoto. Chocolate lá todo mundo toma, né? Oi? Bora pra cima. Deixa aí pra ti. É isso aí, gente. Já bota aí pro vídeo aqui. Não, foi vídeo. Eu tô dizendo que eu vou colocar com A Brena. É bom que casal só abre uma tela, né? É. Compartilha tudo. Eu ia até colocar no meu também, mas deixa quieto. E aí, muita coisa aí, acumulando? Quarentena? Acumulando, só que a gente tá tentando. Vai vencer. Trabalho, office, muito. Só não sabe quem vai vencer primeiro, o coronavírus ou a faculdade. Né? Bora lá, pessoal, começar? Eu tô. Peraí, que eu tô apanhando aqui com esse. Tá. Tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar o som. Eu acho que tá forte, eu não tô ouvindo aqui. Tá dando de ouvir o meu áudio? Não, o áudio tá bom, é porque tá baixinho. Boa noite. Tá baixo? Boa noite. Estamos sim. Casa que tá chovendo, o barulho externo tá muito alto. É bom um fone de ouvido, né? É? Alô? Vai sim. Vai sim, senhora. Me dá o olho e o telefone. Aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar o som de todos. Vai ficar só meu áudio. A gente vai conversando aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, tem um itemzinho aí para você. Clica para levantar a mão, eu vejo aqui. Aí a gente já tá com dúvida? Tá bom? Eu vou vendo aqui e a gente vai interagindo na nossa aula, beleza? A nossa aula de hoje é para falar sobre taxas e contribuições de melhoria. A gente começou o ano falando sobre a teoria geral dos tributos, falamos lá das características, das 6 características do artigo 3º do CTN. Falamos aí que essas 6 características reunidas, elas dão ensejo a um tributo. Vimos que essas 6 características, elas estão reunidas e formam, né, uma situação de 5 espécies tributárias. Nós temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Então, a gente viu que o nosso sistema tributário, sistema constitucional tributário, nós temos 5 espécies tributárias, 5 espécies de tributos. Beleza? Depois nós falamos da primeira espécie, e eu sempre digo para vocês que é o camisa 10 dos tributos, aquele que é a maior fonte de arrecadação, maior fonte de receita.
o tributo principal desse time de 5 espécies tributárias, que são os impostos. Então, falamos da teoria geral dos impostos, até enviei um resumo para vocês. Acho que tratamos em 2 aulas aí sobre a teoria geral dos impostos. Sempre que eu estou falando de tributos, de impostos, eu estou trazendo as questões dos princípios, principalmente com relação ao princípio da anterioridade, também ao princípio da legalidade, como que esses tributos são instituídos, se são instituídos, a partir de qual momento ele começa a ser aplicável, a partir de qual momento o contribuinte ele começa a sentir no bolso, né, a alteração de alíquotas, de base de cálculo, quando agrava o valor para o contribuinte. Então, a gente já tratou aí de algumas limitações ao poder de tributar. Na turma do 5º ano vespertino, eu cheguei também a fazer uma breve revisão sobre os princípios tributários. Beleza? Então, a gente já viu sobre princípios tributários, teoria geral dos tributos, teoria geral dos impostos. Então, para a gente completar essa parte inicial, falta o quê? Falar sobre taxas, contribuições de melhoria, sobre empréstimos compulsórios e, por último, sobre as contribuições especiais, para a gente fechar a nossa primeira NPC, ok? Qual que vai ser a sistemática da nossa aula de hoje? Nós vamos falar sobre taxas e contribuições de melhoria. Eu trouxe alguns pontos aqui para que a gente comece a falar sobre elas. E... Espera aí só um momento. Vamos falar sobre as taxas e as contribuições de melhoria. E no final eu separei aqui umas 7 questões, questões aí que caíram em concursos públicos para a gente resolver juntos e também ajudar vocês a tirar algumas dúvidas, se surgirem, tá bom? A gente abre também o espaço no final para quem tiver dúvida e também no decorrer da aula a gente está tirando essas dúvidas e tendo uma conversa aí interativa, e de modo que fixe, né, o máximo possível o conteúdo na mente dos senhores, beleza? Prometo para vocês também que vou terminar o nosso resumo de taxas e contribuições de melhoria, eu estar entregando para vocês aí, para ser mais um suporte para o estudo de vocês, para a nossa prova, para as provas de concursos e para a prova do OAB, beleza? Podemos começar? Então vamos lá, taxas e contribuições de melhoria. Pessoal, por que a gente fala que seria didático falar ao mesmo tempo de taxas e também de contribuições de melhoria? A gente fala de taxas e contribuições de melhoria porque existem algumas características. As principais características elas são comuns, tanto às taxas como também às contribuições de melhoria. Então, as taxas e as contribuições de melhoria, elas foram ingressadas no sistema tributário, não só o sistema tributário nosso, nacional, do Brasil, como também em várias partes do mundo existem taxas e também existem as contribuições de melhoria, com a intenção de corrigir uma imperfeição no uso pelo Estado do dinheiro público, do dinheiro arrecadado por meio dos impostos. Quando a gente analisa, e a gente vai analisar hoje, o fato gerador da taxa e o fato gerador das contribuições de melhoria, a gente pode notar que existe uma imperfeição no uso dessa receita, no uso desse dinheiro. Então, quando a gente fala, por exemplo, no fato gerador de uma contribuição de melhoria, que é a valorização de um imóvel por meio de uma obra pública. Então, o ente federativo, ele faz uma obra pública, ele constrói uma obra, e por conta dessa obra, em decorrência disso, o imóvel ele é valorizado. Aí você pensa, mas professor, o dinheiro gasto para construir essa obra não foi o dinheiro arrecadado dos impostos, o dinheiro para fins genéricos, aquele dinheiro arrecadado que não tem vinculação, que não tem afetação de receita? Foi. O poder público ele pode realizar obras e ele utiliza verba para realizar essas obras, para construir, verbas originadas da arrecadação de impostos. Então, a arrecadação de todos, a arrecadação coletiva
e que é utilizada para fins genéricos. A gente já viu que impostos não têm afetação de receita. Então, não existe um fim específico. São fins genéricos. Então, olha só como parece injusto. Então, eu estou pagando imposto e o ente federativo constrói uma obra em outro bairro, valoriza imóveis de outras pessoas. Então, essas pessoas vão ter valorizações no seu patrimônio em decorrência de um dinheiro que também é meu, que é de pagamento meu. Então, foi por conta dessas imperfeições, dessa questão, você pode até chamar de meramente injusta, que começou-se a pensar no sistema tributário, mas por que não encaixar outra espécie tributária aqui? Por que tem que ser somente os impostos? Então começou-se a falar do caráter da retributividade. Começou-se a falar, existem algumas situações que o Estado ele vai gastar e ele precisa ser retribuído por esse gasto. Porque esse gasto o Estado está tirando de receita oriunda, de dinheiro público, da coletividade, de dinheiro arrecadado por meio dos impostos e depositando esse valor para fins específicos, depositando esse valor, construindo obras e valorizando apenas alguns imóveis, ou então prestando serviços públicos específicos e divisíveis, ou então no exercício do seu poder de polícia. Quando o Estado exerce o exercício de poder de polícia, quando um órgão da vigilância sanitária, por exemplo, vai no empreendimento, num restaurante, numa empresa que está explorando a atividade econômica, e faz a sua averiguação naquele local, regularização, para dar aquele alvará de funcionamento para aquele restaurante, para aquele empreendimento, é o Estado, ele gastando, ele paga o servidor público, ele tem toda uma estrutura que é custeada pelo dinheiro da coletividade para atender a um fim específico, que é daquele empresário que está explorando a atividade econômica. Se você não é empresário, se você não tem um restaurante, você não tem nada a ver com aquele serviço público, aquela prestação daquele serviço público ali específico e divisível, ele não alcança você. Então, note que é o Estado percebendo que eu estou pegando dinheiro que é da coletividade, dinheiro arrecadado de impostos, e estou empregando em fins específicos, alcançando somente algumas pessoas, e nada mais justo que essas pessoas devolvam ao Estado numa situação de retributividade, pagando taxas e contribuições de melhoria. A diferença entre taxa e contribuição de melhoria vai estar especificamente no fato gerador, também na sua base de cálculo. Então, note que na contribuição de melhoria, o Estado, ao criar esse tributo, ele busca evitar um enriquecimento ilícito daquele que tem o seu imóvel valorizado em decorrência de uma obra pública. Então, não é justo, por exemplo, vamos pegar aqui no nosso município. Teve aquela obra ali em frente ao IP. Fizeram ali o Lago do Amor, aquela obra ali. Eu não sei dizer para você se foi o Estado ou se foi o município. Beleza. Então, fizeram aquela ali, juntaram com o Parque do Tucumã ali, foram até a frente do IP, fizeram uma obra bonita, gastaram dinheiro que é de toda a coletividade, beleza. Então, qual que é a pergunta? Aqueles imóveis do IP, eles tiveram uma valorização patrimonial, no valor venal desses imóveis, por conta dessa obra custeada pelo Estado, ou pelo município, ou pela União, se fosse? Se a resposta for sim, nada mais justo que, exercendo um caráter de retributividade com o fisco, eles devolvam esses valores no limite da valorização dos seus imóveis. Então, se o imóvel valia R$200 mil, e em decorrência da obra, esse imóvel se valorizou e passou a valer R$300 mil, ele tem que devolver o valor de R$100 mil, devolvendo por meio do tributo chamado contribuição de melhoria. Se a vigilância sanitária ela vai no restaurante fazer ali a sua vistoria, a sua auditoria, a sua análise na cozinha, como que está a limpeza, etc., para expedir um alvará de funcionamento para aquele empresário que está explorando atividade econômica ali no ramo de gastronomia, no ramo de
de restaurantes, nada mais justo que esse empresário ele faça o quê? Em caráter de retributividade, ele devolve esse valor pelo exercício do poder de polícia do Estado, que está gastando dinheiro para exercer esse poder de polícia, dinheiro originado dos impostos, dinheiro que é para toda a coletividade. Então, foi buscando preencher essas lacunas, preencher essas informações, que então surgiram esses tributos que podemos chamar de tributos para fins específicos ou tributos de segunda geração, que tem esse caráter de retributividade e tem como característica serem tributos sinalagmáticos. Então, se você vê na sua prova, a taxa e a contribuição de melhoria podem ser considerados tributos sinalagmáticos? Sim, taxas e contribuição de melhoria são tributos sinalagmáticos. Professor, que diabo é tributo sinalagmático? Então é só lembrar, vocês lembram do contrato sinalagmático? Contrato de compra e venda, por exemplo, é um contrato sinalagmático. Contrato aí bilateral. De um lado, a pessoa tem uma obrigação de dar, do outro, a obrigação de receber e também de efetuar um pagamento. Então imagine na contribuição de melhoria. De um lado, o Estado ele está realizando a obra pública, ele está construindo e por meio dessa obra pública vai estar valorizando o seu imóvel. De outro lado, em contrapartida, você vai, em caráter de retributividade, repor esses valores no limite da valorização por meio do tributo contribuição de melhoria. Então, como características, a gente pode dizer que as taxas e as contribuições de melhoria são tributos sinalagmáticos, contraprestacionais, vinculados e retributivos. Beleza? Anotem aí, tributos sinalagmáticos, contraprestacionais, vinculados e tributos retributivos. Beleza? Tá tranquilo até aqui, pessoal? Deixa eu abrir o chat aqui. E aí, essa introdução deu para entender? Tá tranquilo? Alguma dúvida? O porquê da criação dos tributos, taxas e contribuições de melhoria, tributos de segunda geração. Beleza? Então vamos para frente. Situações que ensejam a cobrança dos tributos. Então, quais são os fatos geradores? Já até dei aqui uma pincelada com vocês, falei alguma coisa, mas quais seriam os fatos geradores desses dois tributos? As taxas e as contribuições de melhoria você vai encontrar na Constituição Federal no artigo 145, artigo 145, incisos 2 e 3 da Constituição Federal. No inciso 2, fala das taxas. No inciso 3, fala das contribuições de melhoria. Existem 3 hipóteses de fato gerador das taxas e das contribuições de melhoria. 2 hipóteses para as taxas e uma única hipótese para as contribuições de melhoria. Beleza? Então, para as taxas, quais são as situações? O exercício por parte do Estado do poder de polícia. Então, quando o Estado ele age no poder de polícia, é um fato gerador do tributo taxa, e seja aí a incidência da taxa. E o outro fato gerador é a prestação pelo serviço público, prestação de serviço público específico e divisível. Ok? Prestação de serviço público específico e divisível. Você vai notar na sua Constituição Federal que no inciso 2 ele coloca assim, ó, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, aí ele fala efetiva ou potencial. Então, o próprio Constituinte ele coloca utilização efetiva ou em potencial. Então, pode ser que você utilize efetivamente essa prestação de serviço específico e divisível, mas pode ser que essa prestação esteja somente posta à sua disponibilidade. É o que ocorre, por exemplo, com a taxa de coleta de lixo. Taxa de coleta de lixo
se você está morando no imóvel, se você tem lixo, você está tendo essa prestação todos os dias, né? Ou então um dia sim, outro não. Você vai pagar a taxa de coleta de lixo, você está morando na casa, residindo, e esse serviço ele está sendo prestado para você. Agora, se você não mora na casa, não mora ninguém na casa, imagine que a casa passa 5 meses lá, sem ninguém residir, sem ninguém produzir nenhum tipo de lixo. Vocês concordam comigo que ainda que você não esteja diretamente usufruindo daquele serviço, o serviço está sendo colocado à sua disposição. Então, o caminhão de lixo, ele passa em frente à sua casa todo dia, ou um dia sim, um dia não. Tendo lixo ou não tendo, ele passa em frente à sua casa, porque esse serviço ele tá sendo colocado à sua disponibilidade. Então, pode sim também ser cobrado a taxa. Então, a taxa ela pode ser cobrada tanto pela utilização direta, ou quando ela é colocada, esse serviço público é colocado apenas em disponibilidade para você, ok? Então, lembrando os fatos geradores, as situações que ensejam a cobrança de taxas e de contribuições de melhoria, artigo 145, inciso 2 e inciso 3 da Constituição Federal. O inciso 3 fala das contribuições de melhoria. E o fato gerador é o que? A valorização do seu imóvel, essa valorização sendo decorrente de uma obra pública realizada e efetivada pelo poder público, tá ok? Decorrente de obra pública. Pessoal, muitas questões trazem aí uma pegadinha para ver se você erra, dizendo que o fato gerador seria a realização de obra pública. Se é realizada uma obra pública e dessa obra pública não decorre nenhuma valorização no seu imóvel, não tem fato gerador de contribuição de melhoria. Só ocorre o fato gerador de contribuição de melhoria se houver a obra pública e dessa obra pública decorrer uma valorização patrimonial no seu imóvel. Então, lembre sempre do exemplo. Se o imóvel vale 100 mil, depois da obra, ele continuar valendo 100 mil, não tem o que você retribuir para o fisco, porque você não teve nenhuma valorização do seu imóvel. Tranquilo? Então, essas são as situações aí que ensejam a cobrança dos tributos. Professor, pode repetir o artigo 145, inciso 2 e inciso 3 da Constituição Federal. Tranquilo? Vamos para frente. Próximo tópico. Competência e lei instituidora. A competência para a instituição das taxas e também da contribuição de melhoria é uma competência comum, ou seja, todos os entes federativos têm competência para instituir taxas e contribuições de melhoria. Então, se a taxa for o exercício do poder de polícia municipal, o município vai ter competência. Da mesma forma que a União poderá ter competência, os estados e o Distrito Federal também. A mesma coisa se aplica para as contribuições de melhoria, a depender de qual é o ente federativo que está realizando aquela obra. Então, se é uma obra da União que está sendo realizada, a União pode instituir essa contribuição de melhoria e buscar que seja retribuído esse valor que foi gasto e na proporção do valor da valorização do seu imóvel, ok? Então, competência é competência comum, qualquer ente federativo. Então, se cair na sua prova dizendo que o município tem competência para instituir a taxa ou a contribuição de melhoria, que o Estado tem competência para instituir a taxa ou a contribuição de melhoria, a União, que o Distrito Federal, pode qualquer ente federativo. Só tem que ter cuidado se a questão está trazendo essa situação de quem realizou a obra, de quem fez a obra. A questão pode vir genérica só perguntando, a União pode instituir contribuição de melhoria? O município pode instituir contribuição de melhoria? O Estado pode instituir contribuição de melhoria? Se for genérico, pode. Agora, se vier contando um caso concreto, você tem que fazer uma análise e descobrir aí, na questão, dentro do enunciado, qual ente federativo que gastou para
realizar essa obra. Esse ente federativo vai ter a competência para instituir essa contribuição de melhoria, ok? Então, competência comum. Lei instituidora, princípio da legalidade. A gente viu já que para instituir tributos, a gente precisa de lei. A regra geral é que a gente precisa de uma mera lei ordinária. Tem alguma exceção para as taxas e as contribuições de melhoria? Existe alguma exceção com relação ao princípio da legalidade para as taxas e contribuições de melhoria? Não existe nenhuma exceção. Então, taxas e contribuições de melhoria somente por meio de lei. Pode por decreto, pode por ato do Poder Executivo? Não pode. Pode por medida provisória? Pode. Todo tributo que pode ser instituído por lei ordinária pode também por meio de medida provisória. A exceção da medida provisória é somente para aqueles tributos em que a Constituição reservou a lei complementar. Aí você anota o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, ok? Então, caiu na prova uma medida provisória instituir uma contribuição de melhoria, instituir uma taxa, é constitucional? É constitucional. Pode por lei ordinária, pode por medida provisória. Existe alguma exceção do princípio da legalidade que está atrelada às taxas ou às contribuições de melhoria? Não existe nenhuma exceção ao princípio da legalidade. Também não existe nenhuma exceção ao princípio da anterioridade, nem a anterioridade nonagesimal, nem a anterioridade do exercício seguinte. As taxas e as contribuições de melhoria, quando elas são instituídas, elas respeitam o princípio da anterioridade, respeita 90 dias e respeita a anterioridade do exercício seguinte. Então, com relação à noventena, a anterioridade nonagesimal e a anterioridade do exercício seguinte, não existe nenhuma exceção com relação a esses tributos que estamos falando, as taxas e as contribuições de melhoria. Beleza? Tranquilo, pessoal? Fácil demais, né, esses dois tributos. Quero ver nas questões, hein, se vão acertar. Falando assim é muito fácil. Vamos lá. Eu trouxe aqui uma anotação que é importante, já caiu alguns concursos públicos, pegou muita gente. Isso também já chegou ao conhecimento do STF. A pergunta dizia o seguinte: o recapeamento asfáltico, ou seja, aquela operação tapa-buraco, pode ser fato gerador de contribuição de melhoria? Então imagine que em frente à sua casa está tudo esburacado. Olha a questão, está cheio de buraco. É difícil até ver asfalto, beleza? Aí vem um município no ano de 2020, ano de eleição. Aí o prefeito ele faz aquela operação tapa-buraco e passa aquele asfalto bem pretinho em frente à sua casa. Só que aí ele faz a lei instituindo a contribuição de melhoria e chega o carnê para você retribuir para o município aquele valor gasto com aquele recapeamento asfáltico. O município com a ideia dizendo que daquele recapeamento asfáltico houve a valorização do seu imóvel, ok? Aí você vai se perguntar, realmente, se é uma obra pública, o recapeamento asfáltico, passou asfalto aqui, tapou os buracos, né? Agora acho que fica mais fácil vender a casa dá para colocar mais uns 10 mil em cima, uns 20 mil e tal. Vou pagar essa contribuição de melhoria. Beleza, o que o STF entendeu? O STF entendeu que não será fato gerador de contribuição de melhoria o recapeamento asfáltico. Então, operação tapa-buraco, de acordo com o STF, não é fato gerador para a contribuição de melhoria. Ok? Então, qual que foi o pensamento do STF? O que os ministros entenderam? Eles entenderam o seguinte, que quando a sua rua começou a ficar esburacada, e é um dever público manter manter o asfalto certinho, sem buraco, quando a sua rua ficou esburacada, o preço do seu imóvel desvalorizou. Então, se a sua rua está toda esburacada, né, é óbvio que
o valor venal do seu imóvel ele vai sofrer uma desvalorização por conta da situação da sua rua. Então, quando o ente federativo ele faz essa obra de recapeamento asfáltico e tapa esses buracos, o STF entendeu que o valor do seu imóvel ele está voltando para o valor que era anteriormente, quando tinha o asfalto. Então, recapeamento asfáltico não é fato gerador de contribuição de melhoria. Agora, quando o ente federativo ele tem uma obra pública e ele está fazendo aí o primeiro asfalto da sua rua, aí sim tem uma valorização e é fato gerador de contribuição de melhoria. Então, cuidado quando você vê na sua prova essa questão do asfalto. Você vai sempre se perguntar, é o primeiro asfalto que está sendo colocado nessa rua? Se for o primeiro asfalto, realmente tem uma valorização para aqueles imóveis que têm sido atingidos. E essas pessoas vão, se tiver a instituição da lei no município, essas pessoas vão pagar contribuição de melhoria. Percebam, pessoal, que é um tributo, contribuição de melhoria, que ele é pouco usual. Ele tem na Constituição, existe a autorização para o município cobrar, mas você não vê ninguém falando que pagou contribuição de melhoria. Então, raramente você vê, principalmente os municípios, os estados, instituindo leis para cobrar, né, o tributo, contribuições de melhoria. Existe obra todo local aí, todo instante, os imóveis se valorizando, utilizando dinheiro da coletividade dos impostos, e essas pessoas que têm essa valorização têm um tributo que é para evitar esse enriquecimento ilícito, mas ele não é utilizado da forma correta pelos entes federativos, ok? Então, recapeamento asfáltico não é fato gerador de contribuição de melhoria, de acordo com o STF. O primeiro asfalto, sim, beleza? Com relação à base de cálculo da contribuição de melhoria. Professor, como que vai fazer essa base de cálculo da contribuição de melhoria? Então, imagine que a obra que valorizou o seu imóvel, ela custou 5 milhões de reais. Então, será que é o valor total da obra que valorizou, total da obra que vai ser a base de cálculo para o pagamento do tributo, contribuição de melhoria? Pessoal, é feito da seguinte forma. Imagine que a obra foi 5 milhões e ela atingiu ali uma valorização de 20 imóveis. Uma obra de 5 milhões, uma pracinha tal, tinha 5 imóveis na frente. Esses 5 imóveis, eles sofreram aí. Sofreram não, eles tiveram uma valorização patrimonial. Vai ser dividido com relação ao quanto de valorização cada imóvel teve. Então, note que pode ser que um imóvel valorize 10% e pode ser que outro imóvel valorize 20%, 30%. Só sabe na hora da análise lá, vai ser análise por um engenheiro, por um arquiteto, etc. Isso tudo vai estar na lei de instituição da contribuição de melhoria. Então, note que tem 20 imóveis, a obra custou 5 milhões no nosso exemplo. Não é necessário que esses 20 imóveis, ao pagar a contribuição de melhoria, que pague o valor exato de 5 milhões. Não é necessário. Por quê? Quando você soma a valorização, pode ser que essa valorização ela chegue somente em 2 milhões. Então, pode ser, o Estado construiu uma obra aqui, a obra custou 5 milhões, esses 20 imóveis valorizaram, mas quando você faz a soma dessas valorizações, não chegou ao total de 5 milhões, foi um valor inferior, ok? Então, a base de cálculo vai ser o valor exato da valorização. Então, você vai pegar imóvel por imóvel. Não pega o valor e divide para os 20 imóveis, ok? Então, vai depender da valorização de cada imóvel. A obra foi 5 milhões. O meu imóvel valorizou 100 mil reais. Eu vou pagar a contribuição de melhoria, a base de cálculo vai ser os 100 mil reais de valorização do meu imóvel. Ok? Então, se meu imóvel valia 300 mil, valorizou 100 mil, hoje está valendo 400 mil, essa valorização foi decorrente dessa obra feita pelo ente público, eu vou pagar contribuição de melhoria, a base de cálculo vai ser esses 100 mil
que é o quanto exato de valorização do meu imóvel. Existe algum limite de pagamento anual de contribuição de melhoria? Existe um limite, vou pedir que vocês anotem. O limite de 3% incidente. 3% incidentes no valor fiscal do seu imóvel por ano. Então, a contribuição de melhoria ela é cobrada. Então, se você se valorizou 100 mil, você vai pagar os 100 mil. Agora, você paga 3% ao ano do valor do seu imóvel. O imóvel agora vale 400 mil. Então, o limite para você pagar no ano vai ser de 3%, ok? De 400 mil, até completar o valor da valorização do seu imóvel. Então, existe um limite de pagamento anual, existe o limite da base de cálculo. Então, a base de cálculo ela está limitada ao valor da valorização do seu imóvel. E existe o limite de pagamento anual. O limite de pagamento anual está limitado a 3% do valor do seu imóvel por ano. Beleza? Anote aí. Tranquilo, pessoal? Ficou alguma dúvida aí sobre contribuições de melhoria? Alguém quer fazer alguma pergunta agora sobre contribuições de melhoria? Tá tranquilo? Vamos para frente, então? Professor, Oi. o senhor poderia repetir essa questão dos limites? Quem é? De pagamento? É a Andressa, é a intrusa do quarto VA. Ah, não, pergunto quem é, só para mim entender aqui. Tá. Então, Andressa, são dois limites. O primeiro limite é em relação à base de cálculo. Qual que é a base de cálculo de pagamento da contribuição de melhoria? A base de cálculo é o valor da valorização do imóvel do contribuinte. Okay? Então, o exemplo que eu coloquei, o seu imóvel valia 300 mil reais. Foi feita a obra, ele valorizou 100 mil reais. Qual que é a base de cálculo? O valor da valorização, que é os 100 mil reais. Esses 100 mil reais você vai pagando e o valor anual de pagamento não pode exceder 3% do valor do seu imóvel, ok? Não pode exceder 3% do valor do seu imóvel. Então, o imóvel vale 400 mil reais, 1% dá 4 mil reais, 3% dá 12 mil reais. Você vai pagar no máximo 12 mil reais por ano a título de contribuição de melhoria. Aí esse vai ser o limite até que você pague o valor total da sua contribuição de melhoria. Tá ok? Entendi. Esse valor que é pago é o valor total do imóvel ou é o valor da valorização? Tipo, a quantidade que ele Só da valorizou? valorização. Ah, Só tá. é o primeiro limite. Limite da valorização. Por que tem esse limite de 3%? Mas por que é só 3%? Valorizou 100 mil, o cara vai pagar 12 mil por ano. Pessoal, imagina você tem uma casa. Você não está pedindo para ninguém fazer uma obra em frente à sua casa. De repente chega, faz uma obra lá gigantesca. O seu imóvel valorizou, beleza, que legal que valorizou meu imóvel. Mas assim, imagina você está numa situação difícil aí, financeira. Aí vai cair lá um boleto de 50 mil, de 100 mil reais para você pagar do nada, só porque fizeram a obra, mas eu não pedi para fazer a obra, valorizou, mas eu não queria, entendeu? Então, existe essa limitação anual de 3% do valor do imóvel. Então, note, uma valorização de 100 mil reais, você vai pagar aí no máximo 12 mil por ano a título de contribuição de melhoria. É um limite também, ainda que você esteja retribuindo para aquela obra que veio valorizar o seu patrimônio, mas você tem também essa proteção de retribuir, mas de uma forma proporcional e razoável, né? Não pode também chegar a fazer uma obra e arrancar todo o seu patrimônio, o dinheiro que você tiver, ficar sem comer e com a casa mais cara. Aí não existe isso, tá bom? Então é uma proteção também ao contribuinte. Tá 3% bom. ao ano do valor do imóvel, beleza? Ok. Obrigada. Nada. Professor, Oi, quem é? é a Aline. Aline. Mas nesse caso,
ele vai ter que pagar, no caso, eu teria que pagar 12 mil por ano até atingir o valor exato. Até chegar ao valor total. No caso, não é só referente ao ano da obra, ao ano que a obra foi entregue. Não, você vai pagar. Digamos que foi calculado lá e o valor da contribuição de melhoria é 100 mil reais. Beleza, 100 mil reais. Eu tenho que pagar ano a ano. Isso, aí eu vou pagar, pode ser um carnê, mês a mês. Agora, o valor total de um ano não pode exceder 3% do valor do seu imóvel. Sim, entendi. Entendeu? Então vai pegar, Entendi. quanto que vale o imóvel? É 400 mil. Beleza, 3% dá 12 mil. Então, o município lá na lei vai dizer como que você vai pagar, se vai ser parcelado por mês, vai ter um carnezinho. O valor que você vai pagar dentro de um ano não pode exceder 12 mil reais, que é 3% do valor do Entendi. imóvel. É um pouco ruim, né? Oi? Vou ter que estar pagando aí uma dívida de 12 mil ao ano, até dar 100 mil reais por uma obra que eu nem pedi. Mas aí o teu imóvel tá valendo mais 100 mil reais, né? Eu vou ter que vender a casa para pagar a dívida. Acredito. Mas Entendi, obrigada. tá bom? Nada. Perguntaram aqui, como será o recolhimento da contribuição de melhoria? A lei que vai definir, né? O município vai fazer o lançamento. Então, imagino que deva ser bem parecido com o lançamento do IPTU, por exemplo. Lançamento de ofício, né? Direto. E chega o carnezinho na sua casa e você vai pagar a contribuição de melhoria. Se sabe o valor que foi valorizado, já tem a base de cálculo, tem um valor para você retribuir com a contribuição de melhoria, é só mandar um carnê e você pagar, beleza? Se não pagar, dívida ativa, execução fiscal no camarada. Não tem jeito. Com fisco não tem jeito. Se não pagar, é ferro. Beleza? Quando for fazer obra em frente à minha casa, eu vou deixar não. Que é isso, pessoal. Você tem que pensar assim, ainda vou ser procurador do município, do estado, toda obra eu vou cobrar, eu vou convencer o governador, o prefeito, a cobrar contribuição de melhoria. Beleza? Fazer lá uma proposta de lei, mandar para a Câmara para aprovar o pagamento da contribuição de melhoria. E aí, então vamos para frente. Agora os pontos, aqui alguns pontos sobre taxas, tá bom? Falamos aqui de contribuição de melhoria, vamos falar de alguns pontos sobre taxas. Depois a gente finaliza resolvendo algumas questões. Acho que o Zoom está liberando novamente aí o tempo, que já passou 40 minutos, eles não bloquearam nada, né? Então, vamos embora. Tá na Black Friday. Bora lá. Pessoal, existe algumas taxas. A taxa ela é uma prestação, ela decorre de uma prestação de um serviço público específico e divisível. Aí você pergunta, professor, mas toda prestação de qualquer serviço público? Não, ó, existe alguns serviços públicos que são deveres constitucionais do Estado de prestar esse serviço à população. Como, por exemplo, a segurança pública. Imagine se toda vez que você precisar da segurança pública, se você precisar ligar para um 190, precisar da polícia militar lá para resolver uma situação em frente à sua casa, no seu bairro, você vai ter que pagar uma taxa pelo exercício de serviço público. Então você vai... Imagine você indo para um show, para um evento, e tem lá o pessoal fazendo o controle dos veículos, da circulação de veículos, pessoal do Detran, tem um forte aparato lá de policiais para proteger a população, para ver a questão do engarrafamento e tal. Então, vai cobrar uma taxa por essa prestação desse serviço público por conta disso? Então, existem algumas situações que são deveres do Estado de propor, de disponibilizar alguns serviços para a sociedade, para a população. Então, se você vai utilizar o SUS, você não chega lá, faz a sua consulta e no final agora paga uma taxa, porque foi o Estado agora disponibilizou um serviço público específico e divisível para você. Okay? Então, para algumas situações, é considerada que a taxa ela é inconstitucional, ou porque o serviço é indivisível,
ou porque são serviços essenciais e deveres do Estado de estar disponibilizando esse serviço para a população. Alguns exemplos aqui de taxas inconstitucionais por conta da indivisibilidade do serviço. É a questão da segurança pública. Por exemplo, a segurança pública não tem como você definir para quem está sendo aplicado esse serviço público. Então, a PM está fazendo uma ronda no bairro. Ela está fazendo o serviço lá, um patrulhamento ostensivo, de modo a garantir a segurança de todos. Qualquer pessoa que mora ali, qualquer pessoa que passe naquele momento ali na rua, tá ok? Existia uma situação, e isso chegou até o STF para julgar, que era essa questão dos grandes eventos. E a gente nominava como taxas de grandes eventos. Era a situação do grande jogo de futebol. Imagine aí uma final de Libertadores. A final de Libertadores está marcada esse ano para o Maracanã. Está sendo Maracanã. Espero que tudo se resolva e que seja no Maracanã, que o Flamengo chegue à final e o principal, que eu esteja lá, representando o pessoal da Juves, mandando selfie, foto, beleza? Então, imagine a final da Libertadores, Flamengo e Boca Juniors no Maracanã em 2020, beleza? Pós-pandemia do Covid-19. Então, é um grande evento que com toda certeza vai demandar muitos policiais. A segurança pública vai ter que fazer todo um planejamento para manter a segurança dessas pessoas que vão circular. Então, vão circular ali mais ou menos 50, 60, 70 mil pessoas, né? E muitos consideravam, existiam alguns estados que queriam o quê? Fazer a cobrança da taxa de grandes eventos. Porque ali tem empresários, clubes de futebol, que estão arrecadando dinheiro por conta de um evento. Então, seria não seria algo indivisível. Eles diziam que seria uma prestação de serviço público específica e divisível. Só que não é, pessoal. Quando a polícia está ali para garantir a segurança daquelas pessoas, não é exclusivamente somente daquelas pessoas que vão para o evento, que vão estar lá dentro do Maracanã. É para todos os transeuntes, é para garantir o trânsito, que o trânsito corra bem. As pessoas que estão passando no momento pelo local, essas pessoas também têm segurança. As pessoas que têm imóveis ao redor do local, a pessoa que mora ali perto, que tem um apartamento, um hotel, um estabelecimento gastronômico, um bar, etc. Todas essas pessoas são atingidas por essa sensação de segurança, por essa proteção do Estado com a segurança pública. Então, o STF passou a considerar que cobrar a taxa de grandes eventos, então você imagine a questão de um jogo de futebol que vai dar muita gente, de um show, imagine um empresário aqui no Acre que promove um show grande aí de um cantor famoso, vai dar 10, 20, 30 mil pessoas e tem um aparato da segurança pública. Por conta disso, não se pode cobrar taxa de segurança pública ou taxa de grandes eventos. Seria inconstitucional fazer essa cobrança, ok? Então, taxa de segurança pública é inconstitucional, porque o serviço público ele não é divisível, ok? Limpeza pública. A limpeza pública, limpeza de logradouros públicos. A pessoa que limpa a pracinha lá do centro, aquela praça em frente ao quartel, tem os funcionários, servidores do município, ou então de uma empresa terceirizada que presta serviço para o município, que fazem a limpeza diária ali daquela pracinha. Essa prestação desse serviço público não é específica e divisível. Ela é uma limpeza indivisível, alcança todo mundo. Não tem como saber se aquele papel ali que foi jogado fora, aquele resíduo lá deixado pela pessoa que ensejou essa limpeza, se aquele resíduo é do fulano ou do ciclano. Então, é um serviço que está colocado à disposição de toda a coletividade, ok? Então, não pode ser considerado como serviço público divisível. Então, taxa de limpeza pública, ela é inconstitucional. Então, é inconstitucional cobrar taxa de segurança pública, a taxa de grandes eventos, e é também inconstitucional cobrar a taxa de limpeza pública. É inconstitucional cobrar a taxa de iluminação pública. Acho que até já falei para vocês em sala de aula
que a iluminação pública hoje ela é cobrada por meio de uma contribuição especial. Então, na sua fatura de energia elétrica, você der uma olhada, analisada, você vai perceber lá que tem a tal da CIP, ou vai ter COSIP ou vai ter CIP. É a contribuição especial para o custeio da iluminação pública. Está lá no artigo 149, dígito A da Constituição Federal. O STF vinha julgando sempre que era inconstitucional você cobrar o custeio da iluminação pública por meio de taxa. Porque ainda que seja um serviço público, uma prestação de um serviço público específico, essa prestação não pode ser considerada como divisível. É uma prestação pública específica e indivisível. É posta à disposição de toda a coletividade. Se você sair agora na rua com seu carro, a pé, se você for correr no parque, vai ter lá uma iluminação pública à sua disposição. Então, cobrar iluminação pública por meio de taxa, o STF considerou inconstitucional. A iluminação pública é cobrada, mas o legislador constituinte incluiu o artigo 149-A na Constituição. E iluminação pública é cobrada por outro tributo. O nome desse tributo é contribuição especial, ok? Vale a leitura de 3 súmulas importantes aí, que eu vou pedir que vocês anotem. A súmula vinculante número 19, súmula vinculante número 41 e a súmula do STF número 670. Então, 2 súmulas vinculantes, súmula 19 e 41, e a súmula do STF número 670. Todos tratam aí de algumas cobranças de taxas que são consideradas inconstitucionais. Beleza? Não confundam, pessoal. A limpeza pública, aquela varredura de logradouros, varredura de praça, limpeza de ruas, etc., com a taxa de coleta de lixo domiciliar, ok? Taxa de coleta de lixo domiciliar, ela é constitucional. Está lá na súmula vinculante número 19, súmula vinculante, óbvio, do STF. Beleza? Falei óbvio, agora lembrei do filme, o Poço, né? Do carinha lá que fala óbvio. Então, taxa de coleta de lixo não confunda com a limpeza pública. Taxa de limpeza pública é inconstitucional. Taxa de coleta de lixo domiciliar, ela é considerada constitucional. Beleza? Base de cálculo da cobrança das taxas. Base de cálculo da cobrança das taxas. Então, o artigo 145, no parágrafo 1º, ele traz a seguinte disposição. Deixa eu ver se é no primeiro ou no segundo. Peraí. Parágrafo 2º, artigo 145, parágrafo 2º, traz a seguinte disposição. As taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos. Eu já vi muitas questões, mas muitas questões de concurso, de OAB, te perguntando só isso. Cai lá o item. As taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos. Como que é isso, professor? Base de cálculo própria de imposto. A gente já viu que qual que é a principal característica da base de cálculo do imposto, do fato gerador do imposto, é a revelação de riqueza. Então, a base de cálculo do IPTU é o valor da riqueza revelada naquele imóvel, o valor patrimonial do imóvel, o valor venal do imóvel. A base de cálculo do imposto de renda é o valor da oferição da renda. Então, o valor que você tem de renda vai ser o valor da base de cálculo. Base de cálculo do ITR vai ser o valor venal do seu imóvel territorial rural. Aí tem a base de cálculo do ICMS. Então, é sempre na revelação da riqueza que os impostos tratam as suas bases de cálculo. A base de cálculo da taxa, ela é diferente. Note que a taxa ela é um tributo retributivo. Então, se o Estado está prestando um serviço público específico e divisível, ou está exercendo um poder de polícia, o valor da base de cálculo da taxa vai ser o suficiente ao pagamento e a retribuir aquele serviço
realizado ou colocado à disposição do contribuinte. Então, no nosso exemplo aqui do restaurante, que vai ter uma fiscalização para ter o alvará de funcionamento expedido para esse restaurante, não vai ser o valor do restaurante que vai ser a base de cálculo da cobrança dessa taxa pelo exercício do poder de polícia. Qual vai ser a base de cálculo? Pode ser, por exemplo, a metragem do restaurante. Qual que é o tamanho do restaurante? Então, se é um exercício do poder de polícia na questão dos funcionários, então pode ser a base de cálculo com relação ao número de funcionários. Então, por exemplo, vai ser cobrado R$ 5 por cada funcionário que tiver o estabelecimento. Então, é uma base de cálculo que vai ser pago à medida que você vai tendo mais ou menos funcionários. Então, note, imagine um restaurante do lado do outro. Um restaurante ele é pequeno, mas é um restaurante mais chique, entendeu? Tem uma gastronomia mais refinada, o cara vende vinho importado. Então, você sabe que vai lá, mas vai deixar no mínimo R$ 500 aí no jantar. Isso se a namorada ou a esposa comer pouco. Se for aquelas que comem muito, você vai deixar uns 700, 800. Né, Brena? Aí depende do apetite da parceira. Beleza? Do lado desse restaurante mais refinado, mais chique, tem um restaurante que é maior, mais amplo, só que é um restaurante mais popular. Lá o cara vende uma pizza mais popular, lá vende um marmitex, um prato executivo mais simples. Então, você pensa, hoje não dá para mim gastar 500, mas dá para eu gastar R$ 60 aqui para eu jantar, pede uma Coca 2 litros, um X-tudo e tal, e vai jogando para dentro. Beleza? Ó, note que o valor patrimonial de um restaurante para o outro é bem maior, só que um é menor que o outro. Quando vai ter uma vigilância nesses restaurantes e vai ser pela metragem, note que o restaurante que é mais popular, ele vai pagar um valor maior de taxa do que aquele restaurante mais chique que tem o tamanho e a sua área menor. Então, para você perceber que a taxa ela não tem essa base de cálculo de imposto, ela não é cobrada pelo valor da riqueza que está sendo revelada pelo estabelecimento, mas pode ser cobrada pelo tamanho. Então, um restaurante é maior e ele é mais barato, ele paga um valor maior de taxa do que aquele restaurante que é mais chique, mas tem uma área menor, ok? Então, toda vez que você perceber numa questão ou então em alguma análise que a taxa ela está sendo cobrada por conta do valor da riqueza daquela prestação de serviço para o estabelecimento que está tendo o alcance da prestação de serviço, você vai dizer que é inconstitucional a cobrança dessa taxa, porque a taxa ela não pode ter base de cálculo própria de imposto, beleza? Aí você anota aí a súmula número 29 do STF, súmula vinculante número 29 do STF. Tranquilo, pessoal? Uma última situação de taxa que eu queria trazer para vocês é sobre a taxa judiciária. Taxa judiciária. Não tem as custas processuais? Quando você vai ingressar com um processo, aí ou você vai requerer a justiça gratuita, ou você vai pagar as custas processuais. As custas iniciais, custas finais, emolumentos, etc. As despesas dentro do processo. Se o juiz deferir a justiça gratuita, aí você não paga, existe aí uma imunidade. Se o juiz indeferir, você vai ter que pagar as custas processuais. A natureza jurídica das custas processuais, ela é tributária. Qual que é o tributo? Taxa. A gente pode dizer que as custas processuais são chamadas de taxas judiciárias. Então, a taxa judiciária, ela é cobrada com relação ao valor da causa. Então, existiu aí uma discussão se o valor da causa não estaria sendo aí uma base de cálculo própria de imposto. Então,
Se o valor da minha causa é 10 mil reais e a custa é 1%, eu vou pagar 100 reais. Se o valor da minha causa é 20 mil reais, a mesma taxa aí de 1%, eu vou pagar 200 reais. E assim por diante. Então, iniciou-se aí uma discussão e chegou no âmbito do STF também, se a questão da cobrança da taxa judiciária, em razão do valor da causa, não seria uma base de cálculo própria de imposto. O STF disse que não, desde que exista o limite de um teto para a cobrança da taxa judiciária. Então, toda vez que é cobrada a taxa judiciária, observe que a lei que fala no estado do Acre tem uma lei que trata sobre a taxa judiciária. Então, você paga um percentual em razão do valor da causa, mas existe um teto. Então, se você vai pagar a taxa judiciária de um processo que o valor da causa é 100 mil reais, é uma coisa. Agora, tem valores de causa que chegam a 10 milhões, 20 milhões, etc. E aí é um valor muito elevado, então tem que existir um teto. No processo do trabalho, por exemplo, a reforma trabalhista trouxe um teto do pagamento da taxa judiciária, que é de 4 vezes o teto do regime geral de previdência social. Você pega o teto do regime geral de previdência social, multiplica por 4, vai dar aí pouco mais de 20 mil reais, e esse vai ser o teto do pagamento da taxa judiciária dentro do processo do trabalho. Cada estado tem o seu percentual, a alíquota da taxa judiciária, e também tem o seu teto. Okay? Então, taxa judiciária não é inconstitucional a cobrança em razão do valor da causa, desde que haja um teto máximo. Ok? Tem que ter um teto. Outra informação sobre a taxa judiciária. É a única situação em que há imunidade de taxa. A imunidade, em regra, as imunidades são de impostos. Só existe uma exceção para a taxa com relação à imunidade, que é da taxa judiciária, que é para o camarada beneficiário da justiça gratuita. Então, quando você pede a justiça gratuita, o juiz defere aquilo ali, a gente chama de imunidade tributária. Imunidade tributária de taxa, beleza? A única exceção para imunidade de taxa. Então, se eu ouvir falar, poxa, fizeram a fiscalização aqui, exercício de poder de polícia, chegou o bombeiro aqui para ver a questão de incêndio e tal, lá na minha igreja, e cobraram a taxa de incêndio. Eu achei um absurdo, falei para o meu pastor que não pode cobrar taxa, porque as igrejas são imunes ao pagamento de tributos. As igrejas são imunes ao pagamento de impostos, não de todos os tributos. A igreja não paga imposto, é imune. Agora, a igreja paga taxa. A igreja paga taxa de coleta de lixo, paga taxa do exercício do poder de polícia, taxa de prestação de serviço público específico e divisível normalmente. Não existe imunidade de taxa, com a única exceção da taxa judiciária, da imunidade para o beneficiário da justiça gratuita. Beleza? E aí, perguntas? E aí, pessoal, alguma pergunta ou a gente já pode ir para as questões? Quanto à segurança pública, é inconstitucional cobrar pelo policiamento, correto? Inconstitucional cobrar taxa de segurança pública por conta de policiamento. É inconstitucional, tá bom? Definição aí do STF. Professor. Oi. Oi, alô. Oi, pode falar. Fátima. Oi, Fátima. Boa noite. No caso, o senhor deu o exemplo de jogos em estádios e eventos grandes. Aí, no caso de algo menor,
Continua sendo inconstitucional? Continua sendo inconstitucional. O que você vai notar, por exemplo, uma boate. Pode até ter um policiamento, mas esse policiamento ele vai ser externo. Você não vê policial militar fazendo segurança privada internamente lá no interior de uma boate, por exemplo. A polícia militar pode fazer uma ronda. Se for um local que tiver muita gente, pode ficar ali fixo 2, 3 policiais ali tentando controlar o movimento do local, mas ninguém entra na boate, a não ser que exista uma emergência. Então, esse empresário ele contrata seguranças privados para fazer a segurança interna lá no local. Okay? O que acontece também no estádio de futebol. Tem o pessoal do choque, eles ficam ali em QAP, ficam preparados, mas existe também a segurança privada do estádio. Você vê no Maracanã, que é ao redor de todo o estádio, fica ali o pessoal com aqueles coletes verdes lá, que é para cuidar da segurança. Eles são pagos pelo pessoal que estão promovendo o evento ali no local. Só numa urgência, numa emergência, que aí entra o choque e tal, e vai fazer a segurança do local. Tá, ok? Então, taxa de segurança pública é inconstitucional. Ótimo, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Entenderam tudo? Então foi show, hein? De primeira, sim. Bora lá resolver as questões? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui eu separei algumas questões aqui, são 7 questões. Tem umas que falam de taxas e outras de contribuição de melhoria. Então vamos lá. Questão 1 é de certo e errado. Uma afirmativa. A contribuição de melhoria tem por objetivo custear obra pública e evitar enriquecimento ilícito do proprietário de imóvel valorizado pela mesma edificação. E aí? Alguém responde aí pra gente? Pessoal de tributário, contribuição de melhoria tem por objetivo custear obra pública e evitar enriquecimento ilícito do proprietário de imóvel valorizado pela mesma edificação. Pessoal, um dos objetivos da contribuição de melhoria, e eu falei para vocês, é evitar o enriquecimento ilícito do proprietário do imóvel valorizado pela obra pública, pela edificação da obra pública. Agora, custear essa obra pública não é um objetivo da contribuição de melhoria. Quem custeia a obra pública é o poder público com o dinheiro já arrecadado dos impostos. Ele está custeando aquela obra pública. O objetivo da contribuição de melhoria é fazer com que aquela pessoa, aquele contribuinte que teve o seu imóvel valorizado em decorrência dessa obra pública, ele possa retribuir para o fisco por meio do tributo, contribuição de melhoria. Então, esse item 1, a gente tem que marcar ele como errado, porque não é objetivo da contribuição de melhoria custear uma obra pública, ok? Somente de evitar enriquecimento ilícito do proprietário de imóvel valorizado pela obra pública. Deu para entender a questão? Alguém ficou com alguma dúvida? Entendi. Deu para entender? Se vocês quiserem abrir o áudio, pessoal, para a gente ir debatendo aqui sobre as questões, tá? Fique à vontade. Então vamos para 2. As taxas necessariamente têm como fato gerador, deixa eu só ir marcando aqui. Deixa eu marcar aqui. A gente fazendo o gabarito aqui, tá? As taxas necessariamente têm como fato gerador o exercício
do poder de polícia pelo sujeito ativo da relação tributária. Então, as taxas necessariamente têm como fato gerador o exercício do poder de polícia pelo sujeito ativo da relação tributária. E aí? Acho que é errada também. Porque não é necessariamente se tem outra hipótese para Tem outra gerar hipótese, taxa. isso mesmo. As taxas necessariamente têm como fato gerador o exercício do poder de polícia pelo sujeito ativo da relação tributária. Então, pode ser o exercício do poder de polícia do sujeito ativo e também pode ser a prestação de um serviço público específico e divisível, né? Que aí vai ensejar como fato gerador de taxa. Então, aqui também, questão 2 também está errada. Vamos lá para a questão 3. Questão de juiz aí, Tribunal de Justiça do Paraná. O município de Curitiba instituiu por lei ordinária taxa de coleta e remoção de lixo para os imóveis urbanos situados em seu território, estabelecendo como base de cálculo do tributo a área construída do imóvel, que multiplicada pelo valor de R$ 2,00 resultaria no valor do tributo devido pelo contribuinte. Então, note aqui que esse município ele cobra a taxa ele institui a taxa de coleta de lixo, a gente já viu que ela é constitucional, para os imóveis urbanos do seu território, né? E ele estabeleceu aqui uma base de cálculo com relação à área construída do imóvel. E ele colocou para cada... ia ter essa multiplicação aí por R$ 2,00. Aí ia resultar o valor do tributo devido pelo contribuinte. Aí vamos analisar as questões. Acerca da situação hipotética dos preceitos constitucionais pertinentes ao poder de tributar, assinale a opção correta. A utilização da área construída do imóvel como parte da base de cálculo do tributo em questão, por também compor a base de cálculo do IPTU, torna inconstitucional a instituição do mencionado tributo. Então, a alternativa A está falando o quê? Que a metragem do imóvel também é um requisito para você ter a base de cálculo do IPTU. Aí ele está querendo te confrontar com relação ao parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição, dizendo que as taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos. Eu falei para vocês da a súmula vinculante número 29 do STF. E essa súmula, ela traz esse julgamento do STF que entende o quê? Não pode ter base de cálculo própria de imposto, mas pode utilizar uma ou mais situações, requisitos de base de cálculo de imposto, desde que não exista aí uma identidade dessa base de cálculo com o imposto em si. Então, o STF considerou o quê? Que pode sim, você, na base de cálculo, você utilizar, na base de cálculo da taxa, você utilizar esse quesito da metragem do imóvel. Okay? Então, a letra A, ela está incorreta. Não é inconstitucional, beleza? Letra B. A restrição constitucional para que haja identidade da base de cálculo atinge apenas as contribuições e não as taxas, sendo, portanto, constitucional o tributo em questão. A restrição constitucional para que haja identidade da base de cálculo atinge apenas as contribuições e não as taxas, sendo, portanto, constitucional o tributo em questão. Atinge também as taxas. Okay? O tributo em questão é constitucional, mas atinge também as taxas. Letra C. O serviço de coleta e remoção de lixo em questão pode adotar um dos elementos de base de cálculo de impostos, desde que não haja identidade completa
e o valor pago pelo contribuinte seja proporcional ao serviço que lhe é prestado. Então, note como no enunciado ele falou da proporcionalidade. Ele vai cobrar R$ 2 em relação, e vai ser multiplicado em relação à metragem. Então, aquele imóvel menor vai pagar menos taxa, o imóvel que é maior, né, em tese a gente imagina, ele produz mais lixo também, ele vai pagar um valor de taxa maior. Então, você vê que é uma situação aí de cobrança que é proporcional. A letra C, ela se enquadra como correta aqui na questão 3. Quando termina aí falando, ó, desde que não haja identidade completa e o valor pago pelo contribuinte seja proporcional ao serviço que lhe é prestado. Ok? Seria inconstitucional a cobrança dessa taxa de lixo se fosse com base, por exemplo, no valor venal do imóvel, com base no valor de revelação de riqueza do imóvel. E não pode acontecer isso com as taxas. Okay? Letra D. A coleta e remoção de lixo é serviço público inespecífico e indivisível, por beneficiar toda a coletividade, sendo, portanto, inconstitucional a instituição da referida taxa. A D está toda errada, né? A taxa de coleta de lixo é serviço público específico e também divisível, já entendimento sedimentado pelo próprio STF. Então, a 3 é a C. Vou colocar de amarelo aqui que fica melhor. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Hein, Átila, tu vai disponibilizar esse questionário aí, não vai? Vou mando para vocês, tá? Tá bom, então. Obrigado aí, obrigado. Valeu. Bora lá, questão 4. Tem até a letra E. O Estado de Goiás instituiu por lei ordinária um departamento de fiscalização de postos de gasolina com o objetivo de aferir permanentemente as condições de segurança e vigilância de tais locais, estabelecendo um licenciamento especial e anual para o funcionamento de tais estabelecimentos, e instituindo uma taxa anual de R$ 1.000 a ser paga pelos empresários, relacionada a tal atividade estatal. A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta. Então, vamos analisar aqui o enunciado. Então, é o Estado de Goiás que criou por meio de lei, um departamento de fiscalização de postos de gasolina. Criou um departamento específico só para fiscalizar, no exercício que? Exercício de poder de polícia, só para fiscalizar postos de gasolina. Queria aferir permanentemente as condições de segurança e vigilância de tais locais. A estabeleceu um licenciamento especial e anual para o funcionamento de tais estabelecimentos, instituindo o quê? Uma taxa anual de R$ 1.000. Aí você já percebe aqui que ele está cobrando R$ 1.000 de cada empresário. Pouco importa qual que é o faturamento do empresário. Então, você percebe o quê? Não está a base de cálculo tendo relação nenhuma com a revelação de riqueza desse empresário. Pode ter um empresário desse que fature R$ 500 mil no ano, pode ter um empresário que fatura 2 milhões, vai ter um empresário com aquele posto maior, com vários postos que vai faturar 5, 10 milhões de reais por ano. Só que cada um vai pagar o mesmo valor de R$ 1.000, que a base de cálculo não pode ser própria de imposto. Não é baseada na revelação de riqueza, ok? Então, poderia acontecer dessa forma? Poderia, sem problema, ser cobrado aí os R$ 1.000 anuais por conta dessa taxa aí. Agora vamos às disposições das alternativas. A instituição do Departamento de Fiscalização de Postos de Gasolinas, como órgão competente com funcionamento regular, é suficiente para caracterizar o exercício efetivo do poder de polícia. A via B. É desnecessária para justificar a cobrança de taxa a criação de órgão específico para o desempenho das atividades de fiscalização de postos de gasolina,
por se tratar de competências inerentes às autoridades de segurança pública. Então, é competência da autoridade de segurança pública. Quem é que vai lá no posto de gasolina? Tem que ser o delegado, o comandante da Não. Polícia Militar, pessoal do bombeiro, para analisar essa questão de fiscalização de posto de gasolina, se o combustível está adulterado ou não, se está tudo certinho com relação ao preço e tal. Então, a análise a ser feita aí. Letra C. Para observar o princípio da capacidade contributiva, a taxa deveria ter correspondência com o valor venal do imóvel a ser fiscalizado, sendo inconstitucional a cobrança de valor fixo por estabelecimento. Então, seria inconstitucional o contrário. Se Tá cobra, errado isso daí. se cobra taxa em relação à capacidade contributiva, ou seja, um percentual em cima da riqueza revelada pelo empresário, aí seria inconstitucional. Teria uma característica de imposto. E a taxa não pode ser assim. Então, a C aqui está errada, ok? A taxa em questão é inconstitucional, já que a segurança pública é um dever do Estado, constituindo um serviço indivisível a ser mantido apenas por impostos, o que torna incabível a cobrança de taxa. Então, o serviço aqui prestado, ele é um serviço divisível, ele não é indivisível. É um serviço que está sendo prestado aos empresários que possuem postos de gasolina. Não é um serviço prestado para toda a sociedade, toda a coletividade. Quem usufrui dele para ter ali o licenciamento de funcionamento é único e exclusivamente o empresário que explora atividade econômica nesse ramo de posto de gasolina. Ok? Então a D também está incorreta. Letra E. Por ter caráter contraprestacional, a taxa só será devida caso o Departamento de Fiscalização de Postos de Gasolina faça visitas periódicas aos estabelecimentos, certificando-se do cumprimento das normas de segurança e vigilância de tais locais, de acordo com a legislação. E aí, pessoal, o que vocês acham? A gente descartou a D, a C e a B. Aí a gente tem a letra A, a instituição do Departamento de Fiscalização de Postos de Gasolinas, como órgão competente com funcionamento regular, é suficiente para caracterizar o exercício efetivo do poder de polícia. A ela fala o quê? Que tem um caráter contraprestacional à taxa. Então, ela só pode ser devida se esse departamento de fiscalização estiver fazendo visitas periódicas aos estabelecimentos, certificando-se do cumprimento das normas de segurança e vigilância de tais locais, de acordo com a legislação. Pessoal, aqui vem a definição também do STF. O STF entendeu o quê? Que não é necessário que se esteja periodicamente naquele local de exploração ali da atividade econômica, naquele local que está sendo fiscalizado para que seja a cobrança da taxa. Ok? Então, é suficiente estar em funcionamento o órgão. Então, a letra A fala aqui, ó, com funcionamento regular é suficiente para caracterizar o exercício efetivo do poder de polícia. Então, existem órgãos de fiscalização que eles nem mesmo vão no estabelecimento. Eles cobram alguns documentos, eles levam alguns documentos, eles emitem lá para você preencher tudinho, emite o boleto para você pagar a taxa, você paga a taxa e tem ali o alvará de funcionamento. Algumas situações, alguns empreendimentos nem precisam da vigilância ali em concreto, em loco, né, no local do seu estabelecimento. Basta que exista o órgão de fiscalização, que esse órgão de fiscalização esteja em constante funcionamento, ok? Não precisa estar no local. Então, acredito aí, quem não tinha conhecimento dessa definição do STF, ao analisar essa questão aqui, ficaria entre a letra A e a letra E. Que a letra E, parte dela é correta. Aí você poderia pensar, para cobrar taxa tem que estar sim fiscalizando, tem que estar lá todo dia no posto de gasolina. Mas não precisa, tá ok? Então, para a questão 4, a correta aqui é a letra A. Tranquilo? Dúvidas?
Não, dúvidas não. Bora lá, questão 5. Quanto às taxas, assinale a alternativa incorreta. Ele quer aqui agora a alternativa incorreta. Beleza? Então, as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Então, aqui, literalidade do parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição. Então, aqui está correta. Taxa não pode ter base de cálculo própria de impostos. Não é a correta que a gente quer é a incorreta. É constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma e outra. Aqui a gente já viu que é correto, né? Súmula vinculante do STF, súmula número 29. Então, letra B está correta. A gente quer a incorreta. Letra C. Segundo o entendimento do STF, o texto constitucional diferencia taxas decorrentes do exercício do poder de polícia daquelas de utilização de serviços específicos e divisíveis, facultando em ambos os casos a presença potencial do serviço público. Então, a C fala o quê? Da facultatividade da presença potencial do serviço público. Vamos para D. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização. Então, a gente viu já na última questão que a gente analisou que não é imprescindível essa regularidade lá na fiscalização. Basta que o órgão esteja em funcionamento. Okay? Não há essa necessidade, não é imprescindível. Então, a regularidade, então tem que existir a regularidade do exercício do poder de polícia para a cobrança da taxa de localização e fiscalização. Então, a gente pode considerar que a D, ela também está correta. Beleza? Letra E. O fato gerador da taxa de serviço é a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, a letra E aqui fala quase a literalidade aqui do artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Também está correta. Então, sobrou para a gente apenas a alternativa C da questão 5, que diz, ó, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o texto constitucional diferencia taxas decorrentes do exercício do poder de polícia daquelas de utilização de serviços específicos e divisíveis, facultando em ambos os casos a prestação potencial do serviço público. A única situação em que faculta a prestação potencial do serviço público é das taxas pela prestação de serviço público específico e divisível. Então, pode ter a prestação ou pode ter também somente aquela prestação em potencial, que é quando é colocada à disposição. É aquele exemplo da taxa de coleta de lixo da casa que não está tendo utilização. A pessoa não está utilizando o serviço, mas ele está sendo colocado à sua disposição. Essa situação não acontece com a taxa aí que é originada no serviço, no exercício do poder de polícia do Estado. Okay? Então, qual que é o erro da letra C aqui? Quando fala aqui, ó, facultando em ambos os casos, não é em ambos os casos, somente na questão da prestação de serviço público específico e divisível, a prestação potencial do serviço público. Então, aqui está o erro da letra C. Viu? Questãozinha complicada, viu, pessoal? O cara tem que estar na faixa preta aqui para acertar ela. Aqui é estilo prova da UVS, né? Vocês merecem melhor, né? Tem que estar padrão. Ai, assim. professor, isso é demais. Não, tem que estar padrão. Não vão dizer, professor, vem com essas questões fáceis e tal. Não, ninguém vai falar isso. Mas, Não. Nunca vi ninguém dizer isso.
questãozinha besta de OAB, a gente gosta de juiz e tal. Negócio mais apurado. Olha lá, falta só duas. Esse negócio de juiz não rola, não. Se a gente quer passar pelo menos na faculdade primeiro. Vamos passar primeiro do coronavírus, parece. Primeiro a gente alcança a meta, depois a gente dobra. Não dá pra ser tudo de uma vez, não. Cadê? Tem gente perguntando aqui, peraí. Tem não. Vai lá, falta só mais duas. É responsabilidade da administração pública regular a prática de ato ou abstenção de fato por meio da limitação ou regulação de direito, interesse ou liberdade. Para essa finalidade, utiliza-se. Aí vamos lá, taxa de polícia, o preço público, contribuição de melhoria, contribuição social e taxa de serviço. Eu vou dar uma dica para vocês, pessoal. Ou vai ser letra A ou vai ser letra E, porque o enunciado está falando de uma taxa. É responsabilidade da administração pública regular a prática de ato ou abstenção de fato por meio da limitação ou regulação de direito, interesse ou liberdade. Para essa finalidade, utiliza-se, o que vocês acham? Taxa de polícia ou a taxa de serviço? Parece mais de polícia, né? Oi? Aqui é o exercício do poder de polícia, né? De polícia. Então, ele vai regula a prática de ato ou abstenção de fato por meio de limitação ou regulação. Imagine, o CREA, quando você vai ter uma construção, tem a fiscalização do CREA, tem a fiscalização do município. Ele tem que verificar se aquela obra está dentro do perfil estipulado pelo plano diretor. Entendeu? Então, não tem como o cara chegar no meio do meio residencial e construir um prédio, por exemplo, aí de 20 andares no meio das casas. Imagine um cara criando uma casa noturna dentro de um bairro residencial, no meio de uma rua cheia de casa. Lá vai funcionar, vai ter bebedeira, um monte de carro, som alto, tal. Então, o exercício do poder de polícia, ele é utilizado também para isso, né? Então, o enunciado ele foi inteligente em falar, ó, regular a prática de ato ou a abstenção de fato por meio da limitação ou regulação de direito, interesse ou liberdade. Ele está falando aqui da taxa de polícia, tá? Utilizar a taxa de polícia. Então, a questão 6, letra A. Alguém ficou com dúvida aqui, pessoal? Não. 6, tranquilo? Tô achando que eu peguei maneiro demais, tá muito fácil. Ninguém tá com dúvida. Bora lá. Quando ninguém pergunta é porque ninguém está entendendo. Será? Bora lá. Com relação às contribuições de melhoria, assinale a opção correta. Então, vamos lá. A contribuição de melhoria tem como base de cálculo somente o custo da obra pública realizada. Só a gente viu que a base de cálculo da contribuição de melhoria, você não pode confundir, não é o custo da obra pública. É o valor da valorização do seu imóvel. Quanto de valorização você obteve em decorrência da obra pública. Bom, então, a obra custou 1 milhão, seu imóvel valorizou 100 mil. Qual que é a base de cálculo? O valor da valorização do seu imóvel, que é de 100 mil. Não é o valor do custo da obra de 1 milhão. Tranquilo? Letra A está incorreta. A B. A União pode cobrar a contribuição de melhoria de outro ente federado que possua imóvel situado em área direta ou indiretamente beneficiada por obra pública. Então, aqui é a situação de uma obra pública que valoriza um imóvel de um ente federado. Aí ele pergunta se a União poderia cobrar essa contribuição de melhoria de um ente federativo, de um outro ente federativo. Primeira coisa que pode vir na cabeça do aluno, não pode porque existe a imunidade recíproca. Mas eu já falei para vocês que imunidade é de impostos. Imunidade recíproca de impostos. A gente está falando de outro tributo.
que é a contribuição de melhoria. Não existe imunidade aqui. Só que a contribuição de melhoria ela é cobrada sobre a valorização de imóvel particular. Não é cobrada sobre valorização de imóvel público. Okay? Então, obra pública que valorizou um imóvel de um bem público, um imóvel público, essa valorização não vai ensejar aí como fato gerador de contribuição de melhoria. Beleza? Letra B também está errada. Letra C. Qualquer cidadão pode impugnar os elementos constantes do edital publicado para a cobrança da contribuição de melhoria. Então, letra C. Qualquer cidadão pode impugnar os elementos constantes do edital publicado para a cobrança da contribuição de melhoria. Não é qualquer cidadão, quem pode impugnar é o contribuinte. Beleza? Qualquer cidadão pode impugnar os elementos constantes do edital, somente o contribuinte. Letra C está incorreta também. Letra D. Devem ser incluídos no orçamento de custo das obras todos os investimentos necessários para que os benefícios decorrentes das contribuições de melhoria sejam integralmente alcançados pelos imóveis situados nas respectivas zonas de influência. Então, isso aqui está disposto na lei que trata sobre as contribuições de melhoria. A letra de lei, isso aqui deve ser incluídos no orçamento de custo das obras todos os investimentos necessários para que os benefícios decorrentes das contribuições de melhoria sejam integralmente alcançados pelos imóveis situados nas respectivas zonas de influência. Então, essa assertiva aqui está correta. Letra E. O proprietário do imóvel situado em zona beneficiada por obra pública pode repassar ao locatário a contribuição de melhoria. A valorização do imóvel ela é um benefício somente do locador, somente do proprietário do imóvel. Não passa isso para o locatário. O que ele pode passar para o locatário, em decorrência dessa valorização do imóvel, ele fazer o quê? Um ajuste do valor do aluguel do imóvel. O imóvel valia 500 mil, fizeram uma praça show, fizeram lá o Lago do Amor na frente. Agora está valendo 700, 800 mil, valorizou, eu posso fazer um ajuste no valor do meu aluguel. Agora, eu não posso colocar como responsável para o pagamento da contribuição de melhoria. Aí é a responsabilidade para o locatário, ok? Então, a alternativa correta aqui na questão 7 é a letra... Ô, professor, Diga. e no caso, se esse prédio, esse imóvel, ele for alugado para o poder público, Como? é isento de... Caso esse imóvel ele esteja alugado para algum ente público, é isenta de pagar? Não, Ou não? a valorização é para o proprietário, não é do locatário. Ah, tá. Certo. Ok? Não é do locatário, é do proprietário. Professor, Oi. a cobrança da contribuição de melhoria, ela é discricionária ou ela é obrigatória? A cobrança da contribuição de melhoria, fica liberdade de cada ente instituir ou não a contribuição de melhoria. Porque ela tem que ser instituída por meio de lei. Se não houver uma lei, não for interesse do município em fazer a cobrança desse tributo, não vai ter a cobrança. E é o que acontece com a maioria das obras, né? Existem as obras, Municipal. os imóveis se valorizam e não há cobrança da contribuição de melhoria. Okay? Então, não existe aí essa questão de ser vinculado. Quando a gente fala de vínculo, né, que é uma das características dos tributos que a gente viu, do artigo 3º do CTN, que é da atividade administrativa plenamente vinculada. Né? Aquilo ali é do tributo já instituído. Agora, quem decide por instituir ou não é o município, é o ente federativo, ou Estado, município ou União, no caso de contribuição de melhoria. Ótimo. Deu para responder? Certo. Deu mesmo. Obrigada.
Nada, disponha. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Pessoal, a lei tem um decreto-lei que trata sobre a cobrança da contribuição de melhoria. Queria que vocês anotassem aí, se puderem depois dar uma lida. É o decreto-lei número 195 de 1967, bem antigo. Aí ele traz várias disposições aqui sobre a contribuição de melhoria. A gente já falou várias coisas também que já estão dentro desse decreto-lei, beleza? E aí, galera, mais alguma coisa? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Vamos encerrar. Todo mundo sextando. Curtir aí a sexta-feira. Tem live do Gustavo Lima hoje, será? Não. Tá sofrido. Tá difícil, né? Tá sofrido. Pessoal, agradeço aí a presença de vocês. Eu vou fazer a gravação do vídeo, fazer o OP aí lá para o YouTube. Eu disponibilizo o link lá no Google Sala de Aula e também no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Quem tiver interesse depois de rever o vídeo. Valeu, professor. Sextou, Beleza? com lazer. Boa sexta aí, boa noite. Ó, tem lá Casa de Papel, tá nova, viu? Dá pra assistir. Tem aquele filme lá, o Valeu. Fofos. É horrível aquele filme, que eu não entendi nada do final dele. Beleza? Se quiser assistir, assista. Um abraço pra vocês, bom final de semana e boa noite de sexta, tá bom? Obrigada, professor. Quem tiver uma professor, cervejinha obrigada. guardada aí, eu aconselho tomar só no máximo 5, pra dormir tranquilo. Tá bom? Professor, o senhor está me ouvindo? Oi? Oi, está me ouvindo? Tô, meu amigo. Fala. Oi. Professor, deixa eu fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a aula, mas é por esse sistema aqui, o Zoom, que eu vou precisar usar numa atividade. Ele não tá mais limitando assim, o tempo, porque eu percebi que antes, 40 minutos, 1 hora, alguma coisa assim, ele cortava, né? Era 40 Agora minutos. não está cortando mais. Ó, quando eu tava ontem aqui, aí eu vi uma mensagem aqui do próprio aplicativo falando, acho que por conta dessa quarentena, acho que tem muita gente usando, né, tal. Aí eles não estão mais limitando o tempo. Estão dando essa cortesia. Essa sua versão é paga ou é a livre? É a gratuita, minha. É a gratuita. Ah, perfeito. Entendeu? Então não tá mais limitando. A gente tá aqui há 1 hora. Ontem a gente ficou 2 horas, né, de live, e ele não caiu. Não cortou. E a gente tá aqui 1 hora e 44 minutos aqui agora. Né? Também não cortou. Maravilha, então. Beleza, meu amigo? Beleza. Obrigado, hein? Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês. Qualquer dúvida, me consultem aí no privado, tá? Vai ser um prazer conversar com vocês. Um abraço. Tchau.